Bom, falamos de 2 passos. Agora, esses passos, eles são, na verdade, são 10, né? Então demora um pouquinho mais de tempo. Agora, os próximos passos, eles são mais rápidos de serem explanados, mas têm profundidades diversas também. Eles são passos mais práticos, no sentido de usar o corpo e aprender como usar esse corpo e tudo que tem nele, as dimensões, aquelas que eu falo nos meus vídeos ali todos, né? Aspecto físico, mental, emocional, e nós temos aspectos intermediários, energético e mental superior, e quem sabe, né, um átmico, um espiritual elevado também. Mas a gente precisa começar a nossa exploração pelo mais grosseiro, né, que é o corpo físico. Então, o terceiro passo do Patanjali, do Ashtanga Yoga de Patanjali, diz respeito a práticas físicas. Claro que no contexto yogi ele fala em asana. A palavra asana é postura, né? São as posturas que a gente faz numa prática de yoga. Mas tirando o aspecto da postura de yoga, né, para quem não pratica yoga, atividade física, usar esse corpo o melhor possível, com mais consciência possível, para expandir as capacidades físicas, mas não para sermos super-homens. Não é esse o aspecto, não é esse o foco. O foco é usar esse corpo, expandir as capacidades físicas para que se abram os caminhos internos. Então, na prática física oriental, tem uma relevância importante o ponto de buscarmos abrir caminhos para que a energia passe. No mundo do yoga, esses caminhos são chamados de nadis. No mundo do taoísmo, ou medicina tradicional chinesa, são chamados de meridianos. Então, são caminhos por onde a energia passa. Se nós tivermos dificuldade de flexibilidade ou limitação em alguma articulação, ali são pontos de bloqueios ou somatizações que vão dificultar o trajeto da informação ou da energia. Mas tirando então a visão um pouco dessa questão energética, vamos falar de distribuição de nutrição através do sangue. Se uma articulação ou um tecido estiver bloqueado, o sangue não vai conseguir passar ali com a mesma força, consequentemente, não vai passar nutrição para as nossas células. Então, o aspecto da prática física é explorar o corpo usando diversas posturas, diversas atividades diferentes para trabalhar o corpo de uma forma mais holística, para abrir caminhos, né? No momento que abrir os caminhos, a gente vai conseguir fazer com que a energia ou a nutrição passe por esses caminhos. E aí a gente vai para o quarto passo, né? Que a gente aprendeu a usar o físico, está trabalhando a fisicalidade. E aí no quarto passo a gente tem que aprender a trabalhar a respiração. No yoga a gente chama de pranayama, que são exercícios respiratórios. Existem técnicas para respirarmos melhor. Todo mundo que está vivo aqui, todo mundo respira, mas a gente pode respirar melhor. E quando nós respiramos melhor, a nossa mente fica mais energizada. O nosso corpo consegue absorver essa nutrição da respiração, oxigenação, com mais potência ou mais força. Então, exercícios respiratórios são extremamente importantes se nós quisermos caminhar numa vida mais lúcida, né? Aprender a respirar direito faz com que a nossa mente tenha mais consciência. Não é à toa que as práticas de meditação, por exemplo, elas têm logo no início, na harmonização, a primeira coisa que a gente faz é concentra na respiração. Mas não é só concentrar na respiração, é fazer uma técnica de respiração correta. Usando a técnica correta, usando o aparelho respiratório de forma correta, a oxigenação vai ficar mais eficiente. E no mundo oriental, essa energia da respiração, ela habita um plano mental. Então, nesse plano mental, mais energizado, a gente vai conseguir perceber a realidade diferente, com mais clareza. Se a gente respira mal, os nossos sentidos
né, que são os construtores da nossa realidade, os nossos sentidos eles vão ser ineficientes, eles vão estar limitados. Então, unindo prática, atividade física e respiração, a nossa mente ela se liberta. E aí a gente pode ir para os outros 3 passos. O 5º passo se chama Pratyahara, que é o controle dos sentidos. O 6º passo é chamado de Dharana, que é a meditação, né? Aprender a focar, a conduzir a nossa mente para onde a gente quer. São diversas técnicas que a gente aprende a fazer isso. E o 7º passo é Dhyana, que é a meditação propriamente dita. Então, quando a gente fala, né, em meditação, quando a gente pega lá um áudio para ser guiado para uma meditação, essa meditação que a gente chama, na verdade, ela é uma pré-meditação. Dentro do que nós estamos falando aqui, dos 8 passos do yoga de Patanjali, a meditação mesmo, ela habita no Dhyana, que é o 7º passo. Só que a meditação não é algo que a gente faz. A meditação é algo que acontece. O que a gente faz? A gente pré-medita para dar condições para que o nosso corpo e a nossa mente possam entrar em meditação. Quando a gente entra em meditação, a gente não percebe que entrou em meditação. A nossa mente ela se desfaz na natureza. É como se a gente se unisse à natureza num outro nível, ou com a realidade de outra forma. Então, quando a gente está ali aprendendo a controlar os sentidos, né, no 5º passo, que é o Pratyahara, é não deixar que a audição, ou que a visão, ou que o tato atrapalhem a nossa mente. Quando a gente está sentado em imobilidade, né, paradinhos ali durante certo tempo, o corpo começa a doer, mosquitos, moscas, barulhos, calor, tudo isso começa a impactar a nossa mente de alguma forma. A gente aprende com o tempo a não se deixar influenciar por isso, não se deixar atrapalhar pelos movimentos dos sentidos. Consequentemente, como é que a gente faz esse controle? A gente começa a usar o 6º passo, que é o Dharana, que é aprender a exercitar o foco. Isso são técnicas também. Então, por exemplo, a meditação guiada, quando a gente pega um áudio, né, ou alguém guia uma meditação para nós, isso tudo habita no mundo do Dharana. Aquela meditação guiada está influenciando auditivamente, a gente está de olhos fechados, provavelmente, né? E através da audição a gente vai construindo caminhos mentais, vai construindo imagens, né? Uma historinha que a meditação está nos guiando, e isso tudo está exercitando a nossa mente a aprender a ter foco. Só que vai chegar um ponto que nós vamos, para entrar em meditação mesmo, a gente vai aprender a focar num ponto que não é algo construído mentalmente, é um ponto no tempo e espaço. O mais próximo que a gente consegue explicar isso intelectualmente, que tem se falado hoje muito, é um momento presente, né? Se a gente for ver o momento presente, esse aqui agora, ele é um ponto no espaço-tempo. Porque toda vez que a gente se dá conta que esse momento presente é agora, já passou. Ele passa instantaneamente. É um ponto ínfimo entre o passado e o futuro, né? Então, para a gente se manter nesse momento, no aqui e agora, constantemente, ou por um longo período, requer foco, né? Só que é um foco que vai além da nossa vontade. Só que a gente precisa, então, criar condições para esse foco. Quando a gente consegue chegar próximo disso, a gente começa a entrar na tal da iluminação, no Samadhi, que é o 8º passo de Patanjali. Quando a gente atinge Samadhi, os relatos são que não existe mais diferença entre o que é fora e o que é dentro. Fora de nós, dentro de nós. Não existe mais diferença entre o que é pedra e o que sou eu, ou o que é árvore e o que é a minha vida. Tudo, o universo inteiro, o planeta inteiro, tudo faz parte de mim e tudo sou eu ao mesmo tempo. E eu sou o universo ao mesmo tempo. É uma experiência transcendental, né? Chamam de bem-aventurança ou alegria suprema, porque a gente, nesse contato, é como se a gente estivesse voltando para casa. E aí a gente se dá conta que a gente nunca esteve fora dessa casa.
A gente sempre esteve aqui, né? Só que a nossa mente não está prestando atenção ou não está consciente sobre o estar presente no universo. A gente tem um senso de desconexão muito forte que a gente precisa exercitar para se manter nesse aqui e agora, nessa presença. E quando a gente consegue chegar próximo, então, a gente está buscando essa iluminação, mesmo que a gente não tenha essa experiência transcendental suprema, né, de ser um ser iluminado, essas pessoas que chegam nesse nível são mestres, são gurus, são seres iluminados, né? Nós, meros mortais que estamos na busca, que a gente não faz o trabalho necessário, né, constantemente para alcançar esse estado de consciência, ainda assim a gente pode exercitar para estarmos dispostos para que isso se revele em dado momento, né? Como eu falei antes, a meditação não é algo que a gente faz, é algo que acontece. Só que para isso acontecer, existem pré-requisitos a serem cumpridos para termos a disposição correta para que a gente entre em estado meditativo. Bom, gente, os 8 passos segundo Patanjali. Quem quiser estudar mais sobre Patanjali, existem literaturas, traduções comentadas sobre os Yoga Sutras de Patanjali, onde o Ashtanga Yoga, que eu falei agora, esses 8 passos estão presentes ali. É uma leitura extremamente rica e importante para quem quer conhecer mais sobre a própria caminhada e como ter ferramentas para se desprender da realidade material ou dessas limitações da nossa mente e começar a trilhar uma vida mais leve, né, mais lúcida. E para isso existe um passo a passo. Então, se seguir esse passo a passo, com certeza a tua vida vai melhorar. Isso eu afirmo porque todas as pessoas que começam a praticar yoga ou começam a praticar algum caminho de autoconhecimento relacionado ao que foi falado aqui nesse vídeo, impactou a sua vida e melhorou a sua vida. Só que para isso a gente precisa ter perseverança, resistência, resiliência para continuar, né? E quando a gente começa a se sentir bem, muitos de nós se sente bem e para de fazer o que estava nos deixando naquele estado, né, de bem-estar. E aí, em pouco tempo, a gente volta a se sentir mal e não sabe bem o porquê. Então a gente precisa continuar. Não são passos que a gente faz uma vez na vida só. É um passo a passo para a vida inteira.